Olá queridos, olá queridas, paz seja convosco. Que esse vídeo possa te encontrar hoje de uma forma muito especial e você seja abençoado, toda a sua família e todos que estão ao redor da sua mesa sejam ricamente, poderosamente alcançados pelo poder de Deus. Eu estou aqui na Refúgio em Cristo, em Campo Grande, eu sou o Bispo Sandro e nós vamos começar hoje uma série muito especial. E essa série de ministrações, elas vão durar 9 semanas, porque nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Isso mesmo, as mesmas bem-aventuranças que Jesus, trazendo uma grande multidão, chamou lá para o deserto e ministrou sobre a vida deles. Mas antes de continuar com esse vídeo, eu queria te fazer um pedido muito especial, que você pudesse se inscrever no nosso canal, acionar a notificação do sininho, e se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, seu comentário, que com certeza eu e a equipe desse canal, com certeza vamos estar interagindo com você para a glória de Deus. Amém? Bom, a primeira bem-aventuranças que eu quero trazer aqui hoje, nesse dia, do dia 17 de março de 2020, é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 3, vai dizer que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Preste bem atenção numa coisa. Quando nós olhamos essa primeira bem-aventurança, parece que pobre de espírito acaba soando de uma forma um pouco baixando o nível daquilo que a gente está falando, né? Acaba soando de uma forma assim um pouco ruim. Mas a grande verdade é que este pobre de espírito não tem a ver nada com a pobreza, não tem a ver nada com miséria. Na grande realidade, quando Jesus fala que bem-aventurado sois os pobres de espírito, são aquelas pessoas que reconhecem a dependência do Senhor. Por isso que ele insiste em dizer que nós precisamos ser bem-aventurados, e essas 9 bem-aventuranças que nós vamos ver durante essas semanas que nós vamos ter aqui pela frente, em cada uma delas tem algo peculiar uma com a outra. O que é isso, pastor? O que isso quer dizer? Eu quero te falar que para cada bem-aventurança que nós vamos estudar, vai requerer de um esforço nosso. Ou seja, eu quero te falar uma coisa: para ser bem-aventurado, que significa ser mais que feliz, não tem a ver com a pessoa, não tem a ver com o próximo, não tem a ver com a pessoa que está ao seu lado, não tem a ver com qualquer outra pessoa. É literalmente ter a certeza que tem a ver com você. É por isso que essa palavra no Sermão da Montanha, Jesus ele sobe no alto do monte. E chegando no alto do monte, ele não utiliza apenas uma planície um pouco mais afastada, num nível um pouco diferente das pessoas, só porque ele queria aparecer de alguma forma. Não, era para que a voz dele pudesse ecoar. Não tinha microfone naquela época, não tinha todos esses artefatos, esses instrumentos que nós temos hoje em nossas igrejas, mas sim a voz dele iria ecoar. O próprio vento levaria a sua voz aos ouvidos das pessoas. Mas mais ainda, Jesus queria fazer nas bem-aventuranças, falando em cima de um monte. Ele queria que essa voz ecoasse dentro do coração. E mais importante, no nosso conhecimento e no nosso entendimento, que é dentro do nosso espírito. Amém? Então eu quero convidar você a ficar bem ligado nessa ministração, nessa palavra, que a gente vai dar continuidade, porque eu sei que vai falar ao seu coração, eu sei que vai dar direção, um norte para a sua vida que você está precisando, como todos nós estamos precisando. Todos os dias nós acordamos e precisamos de um destino, de ser norteado pela palavra de Deus. E eu creio que será assim com vocês, em nome de Jesus. Bom, eu quero trazer uma história de um homem muito importante da Bíblia para tentar ilustrar. Eu não posso falar sobre toda a história dele, porque é muito longa. Foram muitas coisas que aconteceram. Mas eu quero falar um pouquinho sobre Moisés, e pelo menos sobre 2 fatos que mostrou verdadeiramente que Moisés era um pobre de espírito. Lembrando, pobre de espírito
é reconhecer a dependência de Deus. Quando Moisés, por exemplo, sobe no monte cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, foi interessante quando a Bíblia relata que uma sarça começa a pegar fogo. E nessa sarça ardente pegando fogo, Moisés olha uma vez, e pela segunda vez ele olha e de repente não estava consumindo a sarça. E ele entendeu que tinha alguma coisa diferente do natural, alguma coisa sobrenatural estava acontecendo. Pois bem, Deus estava falando com ele ali naquela sarça, no meio de uma sarça que queimava aquele arbusto, porém não estava consumindo aquela planta. E aí o Senhor fala com ele. A primeira palavra que o Senhor fala com Moisés é: Moisés, tira a sandália dos pés, porque esta terra que você está pisando é terra santa. Ali ele entende que Deus está falando com ele. E o Senhor começa a falar com ele algumas diretrizes, e uma diretriz muito importante, e eu creio que é a principal, é quando ele diz: Moisés, eu ouvi o clamor dos meus filhos, eu ouvi a oração do meu povo que está cativo no Egito, e eu vou libertar o meu povo, eu vou usar você, Moisés. E quando Moisés recebe essa palavra, ele diz: mas Senhor, eu não sou eloquente em falar, como o Senhor vai me usar para tirar essas pessoas? E ali Deus vê a necessidade de mostrar para Moisés que ele estaria com ele, e também para que pudesse responder uma pergunta que Moisés fez. Que pergunta foi essa, pastor? Moisés pergunta para Deus em que nome, em nome de que Deus ele iria falar. Ele estava na grande verdade, também com medo de se expressar em um reino tão grande que era o Egito. E aí Deus faz algo maravilhoso. O que Deus fez? Deus fala: o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, eu tenho uma vara. Joga essa vara no chão. E ele joga a vara no chão. Você conhece a história. Se você conhece, você sabe que aquela vara se tornou numa serpente. E Deus falou para ele: volta lá e pega essa serpente. E ele pegou e se tornou em vara novamente. Depois, Moisés, ainda precisando de mais uma palavra, de mais um, eu creio, de mais um impulsionamento, ele fala: Moisés, pega a sua mão e coloca ela no seu peito. E depois você tira. E quando Moisés coloca a mão no peito e tira, a mão de Moisés estava branca, branca de lepra, estava muito leprosa. E Deus fala para Moisés: coloca novamente a mão no seu peito. E ele colocou, e a mão voltou totalmente sã, totalmente curada. Ou seja, Deus ali mostrava para Moisés que ele era poderoso e estava atribuindo poderes a Moisés para quando chegasse no Egito, que os sinais que ele viesse a fazer mostraria que o Deus que enviou Moisés não era um Deus de brincadeira, era um Deus poderoso. Aleluia, glória a Deus. E aí quando Moisés ouve isso e vê todas essas coisas, ainda assim ele fala para o Senhor: Senhor, eu sou um homem de língua pesada. E como que eu vou falar? Não seria outra pessoa no meu lugar? E a Bíblia diz que a ira se acendeu contra Moisés depois de ver tudo aquilo, de todas aquelas maravilhas que ele viu. E ele disse: Moisés, é você que vai precisar falar com aquele povo. E você vai dizer para ele: o eu sou me enviou aqui para libertar o povo dele. Aleluia. A segunda parte, irmãos, eu falo rapidamente, porque eu quero trazer nessa história aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para você. Depois de todas essas coisas, o meu sogro enviou Moisés, e você conhece toda a história. Ele sai com aquelas pessoas lá do Egito. Mais de 5 milhões de pessoas saíram do Egito, daquele cativeiro egípcio, de 400 anos ali, de mais de 400 anos, ali servindo a Faraó e aos deuses de Faraó. Mas como a oração do povo chegou até os céus e moveu a mão de Deus para a glória de Deus, para a glória do nome do Senhor, aquele povo sai ileso daquela terra. E o tempo passa, os anos se passaram, uma viagem de 40 dias se torna 40 anos, até que Moisés sobe no monte. Eu estou resumindo a história. Moisés sobe no monte e desce com as tábuas da lei. E quando chegando ali, descendo com as tábuas da lei, aí acontece algo inusitado.
Moisés não sabia, mas o povo já tinha levantado um bezerro de ouro, estava adorando aquele bezerro. E Deus fala para ele: Moisés, o povo, o teu povo, que você tirou da terra do Egito, está agora, nesse momento, se prostrando a outros deuses. E eu quero começar uma nova geração por você, Moisés. Eu vou matar todas as pessoas e de você eu começo uma nova geração. E aí Moisés vai até o Senhor e pede ao Senhor por aquela população, por aquele povo, dizendo: Senhor, não mate eles. Porque se o Senhor matar essas pessoas, que vão dizer no Egito? Que o Senhor nos tirou lá do Egito para que a gente morresse no deserto. Aí Deus, parece interessante que Deus está ouvindo Moisés e está cumprindo a ordem de Moisés. Mas na grande verdade Deus estava entendendo e vendo que Moisés estava verdadeiramente se colocando como um pobre de espírito. E eu vou explicar isso para você. E aí na segunda vez ele disse: presta atenção, Moisés, eu quero te dizer que eu não vou matar esse povo. Ele se arrepende do que ia fazer e simplesmente ele diz: eu vou enviar o meu anjo para que ele possa ir à frente desse povo em direção à terra prometida. E Moisés mais uma vez fala com o povo, mais uma vez fala com o Senhor, dizendo: Senhor, não envia o teu anjo, porque nós não poderemos sair daqui se a tua presença não for conosco. Querido, essa história é poderosa e mostra a pobreza de espírito que existia na vida de Moisés. Sabe por quê? Porque primeiro ele recebe os poderes. Ele tem poder de pegar a vara, e que era uma serpente, se tornar em vara novamente. Ele tem poder de colocar a mão ressequida, ele tem poder de colocar a mão mirrada e voltar com a mão sã. Ele podia talvez dizer: eu estou cheio de poder, estou imbuído de poder, e eu vou realmente para poder tirar aquelas pessoas daquela terra, porque o poder está comigo, o poder está sobre a minha vida, Deus já me autorizou. Mas não, ele tem a humildade de dizer ainda, depois de tudo isso: Senhor, eu tenho língua pesada, eu sou gago, como que eu vou falar? Ou seja, a dependência de Moisés ainda era total em Deus. E mesmo depois de ter passado por todos aqueles testemunhos maravilhosos, ver o mar se abrindo, ver o maná descendo do céu, a água amarga se tornando doce, a água saindo da rocha, e tudo aquilo que eles precisavam, eles cresciam, e as sandálias não envelheciam, as roupas não envelheciam, porque o Senhor estava com ele. Uma coluna de fogo à noite para poder aquecer no deserto, afugentar todos aqueles animais, aquelas bestas feras do deserto de noite, e uma coluna de nuvem para poder aguentar aquele calor que estava fazendo naquele deserto e guardar e direcionar aquele povo. Mesmo assim, quando Moisés já tinha toda a autoridade nas suas mãos, tinha um cajado na sua mão, ele não queria ir sozinho, ele não queria que o anjo fosse à frente, ele reconhecia que a bondade de Deus, o amor de Deus, a dependência de Deus precisava ir com ele. Nós sabemos que Moisés não entrou na terra prometida, mas Moisés passou o cargo para Josué. O que eu quero te dizer hoje nessa palavra, e é muito importante que a gente ministre algo e profetize algo sobre a sua vida, entendendo a palavra. A mesma palavra que nós lemos lá no livro de Êxodo é a mesma palavra que eu estou comparando em Mateus capítulo de número 5. Que realmente nós possamos ser pobres de espírito. Que mesmo que nós venhamos ter momentos bons, mesmo que a gente possa ter grandes vitórias, mesmo que a gente esteja imbuído de poder e de autoridade e com muitas chaves nas nossas mãos, a gente sempre entenda que nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes dele. E talvez você está me assistindo nesse vídeo aí, talvez não esteja tão bem assim, não esteja com tanta autoridade assim, está passando por situações tão difíceis. Não há diferença por aqueles que estão passando por momentos bons e por aqueles que estão passando por momentos difíceis. Porque o momento difícil, os dias difíceis, os dias maus, sempre virá.
A chuva sempre virá para o justo e para o injusto. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Seja pobre de espírito. Reconheça a sua dependência em Deus. Eu reconheço todos os dias minha dependência para cuidar dessa igreja. Eu reconheço todos os dias a minha dependência em Deus para cuidar da minha família. Eu reconheço a minha dependência em Deus para viver uma vida plena nessa terra. E que você também possa reconhecer a sua dependência em Deus. Talvez você está passando por momentos de lutas, por momentos de dificuldades, por momentos de tribulação. Talvez você está passando, só Deus sabe a situação que você está vivenciando agora. Mas eu quero dizer para você, se você for bem-aventurado como um pobre de espírito, a palavra vai dizer que você será mais do que feliz. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque a Deus enquanto se pode achar. E no momento mais difícil, assim como ele foi com Moisés, em cima do Monte Horebe, assim como ele foi com Moisés, quando ele desceu do outro monte com as tábuas da lei na mão, ele também será com você. Ele não irá te abandonar. Eu quero te dizer uma coisa e quero profetizar sobre sua vida, terminando esse vídeo aqui. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar. Quando verdadeiramente reconheceres no seu coração a dependência total dele. O choro vai durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. As lutas e as provações não serão maiores do que esse Deus que está cuidando de você, que está cuidando da sua família. Deus nunca te deixará só. Basta ser bem-aventurado, basta ser mais que feliz, basta ser pobre de espírito, que eu tenho certeza que você conhecerá mais ainda da parte do Senhor e receberá mais ainda daquilo que Ele tem preparado para você. Amém? Eu espero que essa palavra possa ter abençoado o seu coração. Eu espero que essa palavra possa ter te dado o entendimento sobre a primeira bem-aventurança. E te convido na semana que vem, na quarta-feira que vem, assistir comigo a segunda bem-aventurança que nós vamos estar ministrando aqui. Ok? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Um beijo no seu coração. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, curte ele e compartilhe com seus amigos. Eu creio que irá abençoar muitas pessoas. Deixa eu fazer uma oração breve contigo, em nome de Jesus. Senhor, todas essas pessoas que estão nos vendo aqui hoje, Pai, que foram ministradas através da Tua palavra, eu quero muito, Pai, que elas sejam alcançadas e sejam abençoadas. Talvez há pessoas que estão aqui agora precisando de um grande milagre, como eu preciso de milagre todos os dias. Mas nós sabemos que quando nós conhecemos, prossigamos e conheçamos o Senhor, nós vamos ter intimidade para entender que nós não buscaremos mais as nossas bênçãos. Nós não correremos mais atrás das nossas bênçãos, porque as bênçãos do Senhor irão nos alcançar. Então, Pai, em nome de Jesus, profetizo que todo mal sobre cada um que está assistindo esta live, que todo mundo que está assistindo este vídeo seja rica e poderosamente abençoado. E com um conhecimento de intimidade contigo, Pai, eu creio que essas pessoas passarão por mares que estão fechados, por rios que precisam ser abertos e por águas que precisam ser restabelecidas na sua natureza, na sua origem. Profetizo chuva de bênção sobre a vida delas, Pai, e que em nome de Jesus, todo mal caia por terra. E que a partir de hoje, a partir desse vídeo, esta pessoa, Pai, se tiver algum mal na sua vida, alguma enfermidade, seja curada para a glória do Teu nome. Se essa pessoa que está comigo assistindo este vídeo tiver uma depressão, seja curada em nome de Jesus. Assim nós oramos e terminamos pela presença do Teu Espírito Santo, te agradecendo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, eu espero por você. Fique em paz.